Você tem um hábito de olhar fotografias? Já há um certo tempo que nós não temos fotografias impressas, né? Agora, com essa era digital, nós guardamos no celular ou no computador, alguns aplicativos até nos lembram. Uma foto que você tirou há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, com alguém. E observar essas fotos são curiosos, porque nós vemos momentos da nossa vida marcadas no tempo, e algumas delas retratam algumas imagens que chegam a ser curiosas, né? Fotos mais antigas retratam a moda, né? E algumas mulheres dizem, nossa, como eu tinha coragem de usar aquele cabelo, né? Olha a calça que meu marido usava na década de 70 e esse bigode ou coisas desse tipo. Então, retratam momentos diferentes. Algumas mães ficam bem saudosas para ver, olha como meu filhinho era bonitinho, né? Rechonchudo, né? Agora cresceu, está um homem, não quer saber mais de abraço. Na adolescência ocorre esse tipo de coisa, né? E aí nós vivenciamos estes momentos, numa memória de momentos diferentes. Algumas destas fotos nos remontam a pessoas que até mesmo já partiram e que nós alimentamos as saudades em nosso coração, de pessoas com quem nós gozamos um certo tempo de convívio. A verdade é que estas memórias todas nos apontam para essa etapa distinta que nós vivenciamos, ou as etapas distintas que vivenciamos em nossa vida. E por que eu estou falando isso? Porque se é verdade que a moda muda, os costumes mudam, as pessoas mudam também, mas também é verdade que a humanidade, vivendo o ciclo normal da vida, experimenta essas etapas. Um dia nós somos crianças, nós nascemos. O apóstolo Paulo mesmo diz, eu era criança, pensava como criança, agia como criança, agora já não sou mais menino, já não me comporto dessa maneira, não é? Nós mudamos os momentos da nossa vida, não apenas biologicamente, mas também, como é de se esperar, emocionalmente, intelectualmente, e também espiritualmente. A questão é que o desenvolvimento espiritual que nós experimentamos não segue nem na mesma proporção o desenvolvimento físico. Nos diz a palavra do Senhor que algumas pessoas já deveriam ser mestres e maduros, mas são crianças ainda, e que é preciso serem tratadas como crianças, de uma forma infantil. Enquanto que a palavra do Senhor também diz em outras ocasiões, eu sou mais sábio do que os meus mestres, porque medito na tua lei. Pessoas biologicamente até um pouco mais jovens do que outras adquiriram sabedoria e maturidade pelo bom uso da palavra do Senhor. Pois bem, nesta noite eu lhe convido a abrir a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo de número 2, versículos de 12 a 14. E nós vamos, pela graça do Senhor, refletir sobre o progresso na vida espiritual. De que maneira nós vamos fazer isso? O apóstolo João, quando escreve a sua carta nesta porção, se utiliza destas imagens bem claras que nós temos de momentos em nossa vida física para falar de momentos do desenvolvimento da nossa vida espiritual também. Esta porção bíblica eu já tive a oportunidade de ministrar em algumas ocasiões aqui da igreja, com jovens, com adolescentes, mas uma vez que estamos nesta exposição da carta de João, então temos o privilégio de nos debruçarmos novamente sobre esta porção que passo a ler para a nossa instrução neste momento. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 12 a 14, que nos diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Oremos ao Senhor. Deus bendito, tua palavra acaba de ser lida neste instante. Estamos diante do teu livro santo, palavra inspirada pelo teu Espírito. E o fazemos, ó Deus, na expectativa de que, assistidos pela iluminação do Teu Espírito, sejamos por Ti mesmo agraciados nesta noite. Ó Deus, assista-nos em nossas fraquezas, em nossas deficiências.
Dá-nos a graça de ouvir a Tua voz, Senhor Deus, e de experimentarmos os frutos graciosos da transformação que somente o Teu Espírito, falando pela Tua palavra, pode produzir na vida de pecadores como nós. Assista-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Lembremos, queridos, que João, quando escreve a sua carta, tem o propósito principal de confirmar na fé os cristãos do primeiro século. E ao chegar a esta altura, ele lembra à comunidade cristã, aqueles que estão lendo a sua carta, que conquanto sejamos todos uma família só na fé, sejamos todos que cremos em Cristo Jesus, filhos de Deus, mas estamos em estágios diferentes da nossa caminhada espiritual, do desenvolvimento da nossa trajetória. Não estão todos os cristãos no mesmo nível ou na mesma etapa da sua trajetória, não apenas do ponto de vista cronológico, como ele vai se utilizar da referência cronológica aqui, mas também do ponto de vista espiritual, da maturidade, da semelhança de Jesus Cristo. Ora, isso é facilmente perceptível quando nós observamos a humanidade como um todo. As pessoas se desenvolvem biologicamente, se desenvolvem emocionalmente, se desenvolvem intelectualmente, mas cada um no seu ritmo próprio. Se é verdade que do ponto de vista biológico há mais semelhanças, mas ainda assim não é uma lei absoluta, né? Alguns dão aquele chamado estirão da adolescência um pouco mais cedo do que outros. Às vezes, quando nós temos filhos com idade muito próxima, eles até concorrem entre si, né? Olha, eu vou passar de você antes, ocorre isso. Mas emocionalmente também é assim. Nós nos deparamos com pessoas com uma idade mais avançada, mas que parecem não ter tanta maturidade para lidar com certas circunstâncias na vida, enquanto que outros, mais jovens, demonstram mais maturidade. Ora, espiritualmente também não é diferente. A realidade da vida cristã é comum como um todo, como um progresso que se inicia no novo nascimento e haverá de se concluir com um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, onde ocorrerá, ou quando ocorrerá, a nossa glorificação. Ela pode ser pela promoção para a glória, como nós tivemos daqueles que ficaram, sentem a perda e as saudades, mas os que partiram entraram na glória. Reverendo Eliezer, Reverendo Ellison, né? Pessoas queridas nossas aqui que estão numa situação, como diz o apóstolo Paulo, incomparavelmente melhor do que os que aqui estão, sendo recebidos no estado de glória perfeita. Mas, se não ocorre desta maneira, ocorrerá aquela geração final, quando Cristo voltar, que experimentarão essa glorificação por ocasião da volta de Jesus Cristo. Porém, entre o novo nascimento e o encontro glorificador com Cristo Jesus, existe o nosso desenvolvimento na vida cristã. João compara aqui a vida cristã como um todo a essas etapas naturais específicas, basicamente pegando 3 momentos da vida biológica, comparando a vida cristã à vida natural, se referindo aos momentos da infância, retratada aqui pela expressão filhinhos, não é? Uma expressão carinhosa, amorosa até, demonstrando até mesmo já na vida do apóstolo João o resultado da graça trabalhando em seu coração. Porque João, quando foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo para se tornar apóstolo, não tinha uma maturidade, um amor tão grande assim em seu coração. Vocês se lembram daquele episódio em que eles têm a palavra rejeitada e eles se viram para Jesus e dizem: Senhor, a gente pode orar para mandar fogo do céu para queimar esse povo incrédulo aqui? E Jesus diz: vocês não sabem de que espírito são. Aquele homem que foi chamado juntamente com seu irmão de Boanerges, significa filhos do trovão, alguém com temperamento iracundo, explosivo, recebe os benefícios da graça de Deus trabalhando no seu coração, e quando nós lemos a sua carta, um escrito mais posterior, nós percebemos essa maturidade, um coração agora profundamente pastoral, sensível, amoroso, cheio de paciência e de sensibilidade para com a igreja do Senhor, que marca um progresso espiritual na sua própria vida. Isso nós percebemos com este carinho especial e essa sensibilidade para aqueles que estão começando a vida cristã, ao chamar-lhes de filhinhos. Um segundo momento que João identifica na vida cristã aqui, um momento intermediário, ele vai tomar de empréstimo também o desenvolvimento natural e chama de jovens. Essa fase da vida marcada pelo vigor, pela audácia, pela coragem, até uma crise de super-homem, né? Superpotência. Tudo posso,
Alguns deixam uma versão gospel dizendo, naquele que me fortalece, mas ainda assim, não é? Traz sobre si aquela expectativa de que eu conseguirei vencer o que é próprio desta fase da vida também. E, por fim, ele marca um terceiro momento, o momento da maturidade. A humanidade na sua plenitude, ao ponto de agora já ter sob sua responsabilidade outras pessoas. Quando a vida não é mais vivida simplesmente em torno de seus próprios sentimentos e percepções, mas quando se vê como tutores de uma outra geração, pais, não é? Não apenas casados, aqueles que já experimentaram a experiência tanto no matrimônio, sabem da importância que é para o desenvolvimento natural, e a paternidade, a maternidade também, tanto uma quanto outra, o que produz também em nossa vida. Pois bem, João pega esses três momentos da vida e os toma como ícones, como referências para três momentos do desenvolvimento da vida espiritual também. Se você observar, há um paralelo aqui no texto. Ele fala a estes três grupos, filhinhos, pais e jovens, no versículos 12 e 13, depois, na mesma sequência, filhinhos, pais e jovens, no versículo 14, mostrando um paralelo de ideias. O que vai diferenciar é o tempo verbal do verbo que ele descreve aqui. No primeiro ele diz, eu vos escrevo, demonstrando o tempo presente, eu tenho algo para dizer para vocês, que estou dizendo, escrevendo, comunicando para vocês agora. Mas que, no entanto, não muda substancialmente com aquilo que eu já escrevi antes, aquilo que eu já comuniquei, demonstrando que, a despeito do momento que a humanidade possa viver, as características dos desenvolvimentos, ou do desenvolvimento espiritual, não mudam muito. Elas são universais. Crianças em Cristo, na fé, têm características que são comuns em todo tempo, em toda época. A maturidade espiritual também. Aquilo que ele escrevia antes se baseava nessas características, e o que ele continua escrevendo se baseia, e o que nós estamos estudando hoje também tem em comum características próprias de cada etapa do desenvolvimento espiritual. Sendo assim, eu lhe convido, pela graça de Deus, a ouvir atentamente a exposição destes textos, com uma pergunta diante do Senhor, rogando a assistência do Espírito Santo. Santo Espírito, ilumina-me e ajuda-me a sondar o meu coração e perceber como está o meu desenvolvimento espiritual. Em que etapa eu estou? Como eu posso me identificar com cada um destes segmentos aqui em termos de desafios? Embora na vida biológica uma etapa suprida ou passada, ela já foi superada, na vida espiritual ela não é tão linear assim. É possível que você encontre algumas características suas mais presentes em um momento, mas também com características presentes de um outro momento. E por isso mesmo é que é importante fazermos essa reflexão humilde diante de Deus, porque muitas vezes nós vivemos algumas incoerências na nossa própria vida, e com a graça do Senhor poderemos perceber que, se numa área nós temos desenvolvimento, pode ser que em um outro aspecto nós precisamos nos desenvolver. Pessoas que demonstram maturidade para certas questões, mas uma tremenda infantilidade em outras questões na sua vida ainda. Vejamos o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Primeira etapa, a etapa infantil, descrita pelo apóstolo João aqui pela expressão filhinhos. Aparece no versículo número 12 e no versículo de número 14. No verso 12 nós lemos, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Filhinhos, filhos gerados. Ele já está apontando aqui para a questão que não é precisamente, ou em primeiro lugar, um vínculo dele com estas pessoas, é uma expressão de carinho, mas na fé cristã comunica algo mais. Esta relação, que é uma relação espiritual do pastor com as suas ovelhas, do líder espiritual, daqueles que são liderados, em última instância apontam para a grande realidade espiritual, que é a relação com Deus. As pessoas que são filhos na fé, e muitas vezes nós temos essa expressão presente na Bíblia, Paulo vai falar que Tito era o seu filho na fé, Timóteo era o seu filho na fé também, mostrando que foram pessoas estes que vieram à fé pela instrumentalidade destas outras pessoas, que lhes foram os comunicadores. Alguém começa a trajetória da vida cristã somente quando experimenta o novo nascimento que o Espírito Santo produz na vida de um pecador, e assim se torna filho de Deus.
É do apóstolo João também, agora escrevendo o Evangelho, a descrição tão bela a este respeito, falando sobre Jesus Cristo, diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Estes não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É isso que faz com que alguém experimente a filiação espiritual a Deus. É receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É render-se ao controle e ao senhorio e aos cuidados de uma outra pessoa, que é precisamente o Filho de Deus. É esta crença em Jesus Cristo que proporciona aquilo que João está dizendo aqui, porque os vossos pecados são perdoados. Só se começa a verdadeira trajetória espiritual cristã, e preste atenção, aqui estamos falando da realidade espiritual, sobrenatural, aquela que nós não conseguimos identificar com os sentidos naturais. Eu olho para alguém, eu só consigo perceber aquilo que os meus sentidos naturais me captam as informações. Eu posso ouvir o som, eu posso tocar na pessoa, eu posso ver como ela está vestida, a altura, né, e tudo mais. Isso é o que eu consigo fazer. A condição espiritual, nós não temos condições de discernir, mas o verdadeiro cristão, ele é precisamente fruto de uma transformação espiritual, que é o novo nascimento, marcado pela certeza de Cristo como Senhor. E que João descreve de uma maneira tão bela. Esta primeira fase, a fase da infância espiritual, dos primeiros passos, são marcados por João aqui, primeiro por uma convicção tremenda, o perdão de pecados. Ele diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Agora preste atenção aqui, há duas informações importantes sobre isso. A primeira delas é o objetivo pastoral de João. Ele está escrevendo a uma igreja que está sendo assaltada por algumas heresias, por dúvidas, com ideias distorcidas do cristianismo, influenciadas por filosofias gnósticas, e as pessoas estavam até em dúvida se estavam na fé verdadeiramente ou não, se a condição espiritual dela estava bem resolvida ou não. Então ele começa com a preocupação pastoral, dizendo: vocês sendo cristãos, crendo em Jesus Cristo, vocês são filhos de Deus, estão no início, os seus pecados estão perdoados, trazendo paz ao coração. Quando nós conhecemos pessoas que não têm uma boa compreensão da mensagem bíblica, da obra de Jesus na cruz do Calvário, da justificação, do novo nascimento, do perdão de pecados, chega a dar dó no nosso coração, como pessoas que carregam a Bíblia, creem em Jesus Cristo, mas vivem aquela angústia de não saber ainda se foi perdoado, se vai para o céu, se precisa fazer mais alguma coisa. E as pessoas carregam a Bíblia e parece que se lançam numa vida religiosa com a busca de algum dia, talvez, vir a ter esta certeza como resultado de alguma coisa que elas fizeram. Quando o Evangelho diz: esta certeza não é fruto do que você faz, mas é fruto do que Deus fez por você. Ele perdoou os vossos pecados são perdoados. São perdoados. Escrito no verbo, o tempo verbal do perfeito passivo, que nos indica duas coisas na língua grega. O tempo perfeito na língua grega indica uma ação executada no passado, mas cujos desdobramentos se perpetuam ao longo da vida. E passivo, porque nós não fomos os agentes desta ação, mas nós sofremos essa ação. Teologia perfeita, descrita apenas no tempo verbal. O que João está dizendo é o seguinte: você, pecador, ao crer em Cristo, teve os seus pecados perdoados. Definitivamente, Deus os perdoou. E este perdão é a realidade que você tem experimentado desde então até Cristo voltar. Algumas pessoas às vezes racionalizam. Eu já vi, como pastor, acompanho pessoas que dizem: o perdão ocorreu uma vez por todas na cruz do Calvário, e minimiza a importância da nossa sincera confissão diante de Deus, jogando tudo na obra objetiva de Cristo na cruz do Calvário, que é a base legal e da realidade. Porém, nós experimentamos os efeitos disso subjetivamente na nossa vida. Todas as vezes que chegamos diante de Deus com uma sincera confissão e contrição, nós temos renovado em nossa vida a alegria da graça, do perdão que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, que efetivamente pagou. Mas experimentamos esta graça da renovação deste perdão quando o confessamos.
E isso não se trata de uma obra leviana. Foi, como se diz num bom mineirês, foi uma obra custosa. Custou muito a alguém que não foram os cristãos, mas foi o Filho de Deus. Custou sua própria vida. Nós não podemos tratar de maneira irresponsável o alto preço da salvação da igreja. Custou a encarnação e a morte do Filho de Deus. Sendo ele sem pecado, ele ressuscita. João diz: filhinhos, eu escrevo estas coisas porque os seus pecados são perdoados. E ele esclarece: não por nada que vocês tenham feito, ele diz, por causa do seu nome. O nome na Escritura Sagrada aponta a identidade da pessoa, a sua natureza, quem ela é. Se nós somos filhos de Deus, e se nós temos a justiça de Cristo atribuída a nós, e somos por Deus considerados justos e fomos perdoados, isso não tem absolutamente nada a ver com o que fazemos, mas absolutamente tudo a ver com o que Cristo fez por nós. É o seu caráter soberano, glorioso, bondoso, misericordioso, que diz: eu pago pelo preço, o preço da condenação dos pecados do meu povo. Eu pago. Está quitado. Está pago. É esta certeza que traz aquele alívio. E preste atenção, porque alguns podem dizer: ah, pastor, mas isso aí a pessoa vai viver de uma forma relaxada. Se ela souber que já foi tudo pago. Sabe qual é a beleza da vida cristã? É que verdadeiramente o cristianismo funciona com a lógica inversa da lógica natural humana. É porque Cristo fez por mim o que fez, e o seu Espírito veio habitar em mim, que eu sou capaz de viver uma vida que jamais conseguiria viver pela minha própria força e pelo meu esforço. É precisamente quando eu jogo a toalha, quando eu digo: eu não dou conta, não sou eu, não é a minha força, não é a minha capacidade, mas é o que Cristo fez, eu me rendo e digo: é um outro que vai governar sobre mim, é um outro que me dá perdão, que me dá purificação, que é Senhor de minha vida, é um outro, é o Filho de Deus. Quando eu faço isso e deposito a minha confiança nele, no seu caráter, na sua obra, que eu experimento o poder transformador e renovador que me qualifica a ser algo que eu jamais seria pela minha simples capacidade e esforço. É um paradoxo glorioso. Somente assim podemos dizer, você ouve Paulo, aquele austero religioso dedicado, dizer: já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Trabalhei mais do que todos os outros. Quando a gente lê Paulo falando assim: rapaz, cara prepotente, né? Parece, né? Na lógica natural. Aí ele diz um detalhe que não é falsa modéstia, não é demagogia. Ele diz: não eu, a graça de Deus em mim. Porque não sou mais eu, é Cristo. É esta realidade que João está dizendo: filhinhos, vocês têm os pecados perdoados por causa do seu nome. Mas não apenas isso. Veja que no versículo 14, a primeira parte, ele diz: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Esta é outra grande verdade que é mantida em conjunto com essa primeira de perdão de pecados, e que marca o início da vida cristã, e que precisamente marca aquela característica daquelas pessoas que eram ignorantes do Evangelho, creem no Evangelho e adentram na igreja, professam a fé, são batizados, aqueles que vêm de fora da aliança. É muito comum você encontrar essas pessoas profundamente empolgadas, felizes. Ah, eu fui perdoado, eu encontrei Deus. Meus queridos, não é recomendado que nós falemos muito de nós mesmos como pregadores no púlpito, mas eu confesso uma coisa para vocês: todas as vezes que eu leio um texto como esse, eu me lembro como se fosse hoje a diferença que fez na minha vida de crer em Jesus Cristo. É como se dissesse: achei o Senhor. Não estou mais tateando, como diz o apóstolo Paulo, tateando como que estão procurando buscar ou encontrá-lo. Achei. Na verdade, depois eu vim entender que eu fui achado, né? Mas eu achei.
Eu o encontrei, eu vi, eu reconheci. É isso que João está dizendo. Vocês conhecem o Pai. Deus não é mais um conceito, uma ideia, uma ansiedade, um anseio, um desejo. Deus agora se revelou a você no Evangelho em Cristo e você o conhece. E nós falamos com Deus como quem fala com alguém que é real e existe, porque é, e para quem nasceu de novo, o é. Não é precisamente esta uma das características que impactam a vida daqueles que não são cristãos, quando testemunham um culto cristão e ouvem as orações dos cristãos e diz: vocês falam como quem estivesse falando com uma outra pessoa. E nós dizemos: mas é isso mesmo, porque agora nós o conhecemos. Deus não é uma ideia abstrata, um ser iracundo, distante, é o Todo-Poderoso que fez de pecadores como nós, seus filhos. Nós nos aproximamos do infinito Deus com a confiança e a intimidade de um filho que se aproxima do seu pai. Isso me faz lembrar uma ilustração que se conta que ocorreu no interior de Minas Gerais, em algum desses interiores aí. Uma relação de conflito entre um pai e um filho, e um filho na sua juventude revoltado, briga com o pai: sabe uma coisa, eu vou seguir a minha vida aqui, vou viver por conta própria. Disse os desaforos para o pai e foi embora. E depois de um certo tempo, lhe causa um remorso, lhe pesa o coração, e ele escreve ao seu pai. Acredite, houve um tempo que pessoas mandavam recados por uma coisa chamada carta, escreviam, mandavam nos correios e as pessoas recebiam, pagavam por isso, e elas abriam o envelope e liam o recado. Houve um tempo que a humanidade se comunicou assim, muito tempo. E o seu pai leu aquela carta, e no meio da carta o filho reconhecia que tinha falado coisas indevidas, que entendia que se o pai não quisesse o receber, ele tinha dado motivos para isso, mas que ele gostaria de se reconciliar com o seu pai. Mas para poupá-lo de uma conversa desagradável, ele chegaria na cidade, no trem, de trem, cidade do interior de Minas Gerais, e se o pai quisesse oferecer a reconciliação, ele amarrasse um lencinho vermelho no postezinho da estação do trem. E ele viria aquele lenço e diz: não, o papai está me oferecendo perdão. E foi chegando perto da cidade, ele ficando ansioso: será que vai acontecer? Será que meu pai vai me aceitar? Ele vai me perdoar, vai me querer de volta? E aumentando a ansiedade, e quando o trem fez a última curva e que apontou para a estação, ele põe a cabeça para fora procurando um lenço, e ele não viu um lenço. Ele viu um lençol vermelho amarrado. E essa ilustração aponta precisamente para o que Deus fez conosco. O lençol vermelho foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Deus está dizendo: eu quero a reconciliação com você. O preço foi pago de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É esta certeza que faz com que pecadores como nós possamos olhar para Deus e dizer: meus pecados foram perdoados. Deus me aceita como seu filho. E não me tratará com vingança, mas me tratará como reconciliação. A segunda etapa descrita por João é a etapa juvenil. Está apresentada aqui na segunda parte do versículo 13 e na última parte do versículo 14. João diz assim: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Porque tendes vencido, novamente o tempo perfeito, indicando que no passado começou uma luta com o maligno. E a palavra maligno na língua grega é curioso porque ela tem várias acepções. A primeira delas nós identificamos diretamente com o maligno, ou o diabo, Satanás. Mas o maligno também aponta para um maligno impessoal, não apenas o pessoal, o impessoal, a malignidade, o mal, o pecado que habita dentro de nós, a estrutura corrupta, anti-Deus que está presente na sociedade, de tal maneira que, como maligno, nós podemos juntar essas três forças hostis que militam contra o cristão: a carne, o mundo e o diabo, os três. A Bíblia apresentando aqui, a partir do maligno, diz: vocês têm vencido, vencestes e estáis vencendo. Vocês começaram uma luta no passado que continua existindo. Presta atenção, o diabo foi derrotado na cruz do Calvário, mas não foi aniquilado. Ele foi derrotado,
mas como alguém que recebeu um golpe fatal está irado. A palavra de Deus apresenta dessa maneira. E a vida cristã não é uma Disneylândia. Esta é a grande ideia difícil da passagem da infância para a juventude. Porque a infância é marcada, encontrei Deus, tive o perdão dos pecados, que alegria, sou salvo em Jesus Cristo, e você começa a vida cristã, daqui a pouco você leva uma bordoada de um lado, e leva de um outro, e alguém te decepciona, e você se decepciona, e você cai, ou derruba uma outra pessoa no meio do caminho, e sua oração não é toda ela respondida com sim, às vezes é com não, você tenta alguma coisa e não dá certo, se decepciona, e você começa a sentir, gente, mas não é tão bonitinho como eu pensava que era. Tem luta aqui nessa história. E algumas pessoas parecem que não passam da fase da infância para a juventude. Querem viver a vida cristã como se estivesse numa Disney World Gospel. Eu quero me divertir. Jesus, eu decreto isso, determina aquilo outro, as coisas vão acontecer na minha vida, eu não aceito. Mas a vida se mostra diferente. E as pessoas vão perceber que, conquanto já tenham recebido a graça de Deus em sua vida, a vida é marcada por lutas, internas, externas. Entretanto, a vitória não está precisamente na nossa capacidade de vencer, mas na capacidade do golpe fatal que Cristo deu sobre o diabo na cruz do Calvário. Vencemos porque Cristo venceu na cruz. Naturalmente falando, é uma guerra desproporcional e suicida. Você lutar com um ser milenar, profundamente inteligente, competente e poderoso, infinitamente menor do que Deus, mas muitas e muitas vezes maior do que você. O que torna possível a vitória sobre o maligno na vida é porque Cristo o venceu na cruz do Calvário. Ele está ao nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz a palavra do Senhor. Maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo, diz João também aqui. É isso que nos capacita a olhar para os inimigos, não de uma forma doentia, como em alguns segmentos evangélicos tem, que ficam falando o tempo todo, o diabo vai te pegar, ele está lá ali, ele está na esquina, ele vai te fazer isso. Não. Mas nós não subestimamos as artimanhas do inimigo de nossas almas. Não pense que a vida é uma brincadeira. A maturidade vem precisamente pelo discernimento de que há batalhas e é preciso encará-las. Não as venceremos fugindo. O crescimento espiritual implica vitória, mas vitória implica batalha. Não existe vitória sem batalha. Toda vitória implica batalha. João continua e diz mais adiante, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. De novo, ele repete o vencer o maligno, mas olha que no final do versículo 14, ele acrescenta mais, sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. O que isso significa dizer? Que nesta jornada cristã, aqueles que passaram a nutrir a sua alma, o seu coração, da palavra de Deus, para crescer em comunhão com o Senhor, esses se fortaleceram e se tornaram fortes. Uma criança não é forte para enfrentar batalhas na vida, precisa que os pais o defendam, não é verdade? Agora, um jovem vigoroso e diz, pai, me defende do meu colega que fez uma coisa ruim para mim lá na escola, você diz, peraí, já está na hora de você enfrentar suas lutas. A preocupação da nossa presente geração é que muitas vezes percebemos jovens que se portam como crianças, na vida, mas na vida espiritual também. Como é possível desenvolver vigor espiritual, força? Primeiro, encarar a vida com realismo. Ela tem batalhas. São batalhas que estão fora de você, de natureza espiritual, com o diabo a nos tentar, de natureza social, com o mundo a nos tentar, mas batalhas que estão dentro de você, com tentações internas que o seu coração produz. Não seja imaturo para fazer de todas as lutas da sua vida outros responsáveis.
O que está ocorrendo foi porque fulano disse isso comigo, foi o diabo que me persegue, é o chefe que é do capeta. Né? A pessoa nunca consegue perceber as suas próprias contribuições para essa própria batalha. Essa pessoa não amadurece. Ela não reconhece as suas falhas. A maturidade consiste nessa humildade espiritual de dizer, é isso mesmo, existem lutas, fora e dentro de mim. Mas esta percepção vem pelo uso piedoso das Escrituras. Preste atenção nesse ponto, que isso é importante. Nós, como conservadores, nós damos uma importância boa e uma seriedade ao estudo da palavra e à leitura da palavra. Mas isso não produz, por si só, maturidade espiritual. É possível que alguém acumule a sua mente uma porção de informação bíblica e teológica e não saiba relacionar nada com nada. E quando abre a boca, você diz, gente, como é que essa pessoa juntou esse versículo com aquele outro e chegou a essa conclusão? Ela não consegue transformar isso em instrução para segunda-feira, para o seu relacionamento conjugal, familiar, terça-feira no trabalho, na situação de fora. O conhecimento bíblico e teológico, ele diz, a palavra de Deus permanece em você, não é um acúmulo como resultado em si mesmo. É um meio que Deus usa para reformar a nossa mente, reconfigurar o nosso coração e nos dar uma competência de olhar o mundo com o olhar de Deus, de tal maneira que nós enfrentemos as lutas da vida numa maior dependência do Senhor, não na nossa própria força. A força, o vigor do crescimento espiritual é consequência dessa contínua permanência da palavra de Deus em nós, fruto da meditação, do estudo que nos leva à dependência de Deus. Muitas vezes nós vamos sair humilhados, e é bom dizer, Senhor, eu tenho lutado tanto nessa área, eu preciso de graça do Senhor aqui, preciso crescer do Senhor, preciso de graça do Senhor para lidar com as minhas ansiedades, com minhas preocupações, com uma confiança depositada em outras coisas que não o Senhor em minha vida. Lembrem-se que o Senhor Jesus venceu o diabo quando foi tentado por ele com o uso da palavra de Deus, o devido uso. Por fim, João nos apresenta a etapa adulta, pelo título de pais. Isso está descrito na primeira parte do versículo 13 e na metade do versículo 14. No versículo 13, ele diz assim, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Agora, olha que curioso, o versículo 14, ele diz praticamente a mesma coisa, mudando só o tempo verbal. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Eu não sei o que lhe parece, quando eu li o texto, ouvi uma certa mensagem há muito tempo atrás também, eu fiquei naquela expectativa da maturidade virar uma porção de coisas aqui, né? Um desafio, aí depende daquilo que você valoriza mais. Os mais maduros são aqueles que têm um melhor conhecimento, e aqui ele vai falar da capacidade de usar a Escritura de um lado por outro, e dar um exemplo, de dizer, sigam-me os bons, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, qualquer coisa nesse sentido. E num primeiro momento parece frustrante, né? Porque ele diz assim, pais, vocês conhecem o que existe desde o princípio. Por que será que João fez isso? Ele novamente usa o tempo verbal perfeito, que é recorrente aqui em todos esses versículos. Ou seja, vocês conheceram a Deus como Pai no passado. E é este conhecimento que tem acompanhado vocês até a maturidade espiritual. Gente, presta atenção que isso aqui é importante. A maturidade espiritual cristã, o crescimento cristão, não vem da capacidade de fazer boa exegese e reformular a vida só porque você aprendeu o que estava fazendo errado e você está trocando pelo certo. A maturidade consiste no aprofundamento da própria comunhão com Deus. E neste sentido, o conhecimento bíblico é instrumento, não é causa final. Porque pessoas que não transformam o seu conhecimento em uma maior comunhão com Deus, chegam no final da vida com fortíssimas tentações de se tornarem presunçosos, prepotentes e negligentes até espiritualmente. Pessoas que chegam a dizer, o que eu tenho para aprender na escola dominical? Não aguento mais ouvir as mesmas coisas.
Quando o pastor abre a Bíblia, já ouvi 20 sermões naquele texto lá. Essa pessoa demonstra claramente que o seu foco não está na realidade espiritual da vida com Deus, mas simplesmente na aquisição de informação. Não fazer desta jornada da vida um crescimento na comunhão com Deus pode gerar um outro desvio também muito comum, que é a rabugice. Todo mundo conhece um velho rabugento. Eu confesso, irmãos, ainda não sou velho, mas de vez em quando eu apresento uma oração no Senhor, nesse Senhor, me livra da rabugice, porque eu tenho uma tendência a cair nesse pecado. Enfrentar as lutas próprias da mocidade, da luta da vida. E se você não depende de Deus constantemente, fortalece, centraliza a sua vida na comunhão com o Senhor, aquilo pode ir amargando a alma. E com o tempo aquilo vai se acumulando, até no final você diz, vida, desgraça, povo que não progride, país que não vai para frente, presidente que não muda, partido que engana. O que vai nos salvar de jogar a toalha é a vida com Deus. É aquele que não muda, que é fonte constante e perene de vigor, de esperança, de renovo. É o bom pastor que nos leva para as águas tranquilas, verdejantes, que renova a nossa alma, que nos restaura. O que João está dizendo é o seguinte: paz, gente madura, volta para o primeiro amor, volta para aquele encantamento de ver Deus como Pai, desfruta desse relacionamento agora com a possibilidade de ser bem mais maduro do que quando era infante. O Senhor Jesus diz na oração sacerdotal: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e ao teu Filho Jesus Cristo. A maturidade consiste precisamente em caminhar mais com Deus, mais perto dEle, ser mais dependente. E aí nós aprendemos, com o tempo, a confiar mais naquele que nos adotou como filho há tanto tempo. E olha que coisa bela. E esse desafio não é diferente para nenhum de nós aqui. Com todo respeito ao decano, reverendo Rogério Bussinger, que aqui está, aquele que professou a fé ontem, cedo aqui na vida da igreja. Todos nós continuamos sendo chamados pelo Senhor para conhecê-lo, para desfrutar da sua mesa, para estar na sua presença, para confiar nele. Porque se nós perdemos isso de vista, o nosso olho começa a mudar. Eu começo a confiar na minha competência intelectual, na minha capacidade de articulação, na conta, no salário que eu tenho, nas posses que eu adquiri, na rede de influências que eu tive, no meu poder de convencimento. Pais, vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. É isso que vocês precisam. E é isto que vai marcar espiritualmente a diferença para as novas gerações. Que eles olhem para aqueles mais maduros e que vejam que, com o tempo, nós não apenas aprendemos mais da Bíblia e da teologia, mas nós comunicamos para ele que nós aprendemos a depender mais do Senhor. Que nossos filhos, nossos descendentes vejam em nós progresso. Preste atenção. Porque, às vezes, como pais, nós somos tentados a querer mostrar uma espécie de testemunho ilibado. E isso não é real. O testemunho ilibado cristão é a humildade de dizer, eu estou aprendendo. E hoje eu dependo mais de Cristo do que eu dependia antes. Olha o papai aqui e siga os meus passos de aprender a cada dia a depender mais do Senhor. Até alguém justo e íntegro, como Jó, pode experimentar essa maturidade. Porque depois de ter passado todas as provações, ele afirmou, antes
eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Preste atenção que isso é importante. Se Jó tivesse uma leitura da vida cristã, que maturidade consiste na capacidade de fazer autoanálise e mudar a vida, ele achava que estava bom, porque ele era justo, ético e íntegro, e todo mundo dava bom testemunho. Mas foi no sofrimento, quando ele foi moído, que ele diz: o que me faltava, o Senhor me deu no meio da provação, e eu saio dela com a intimidade, com um conhecimento maior do Senhor do que eu tinha, através de Jesus Cristo. Concluindo, queridos, João confirma aos seus leitores nessas 3 etapas. Se vocês todos que são cristãos, que creram em Deus, que creram em Jesus Cristo, em que etapa de suas vidas vocês estão? Na infância, na juventude ou na fase adulta? Cada uma delas demanda um convite e uma ordem da parte de Deus para que nós experimentemos. Primeiro, o perdão através de Cristo Jesus, para os nossos pecados. Ele é real, nos absolve da condenação, lá no momento da conversão e da regeneração, mas continua sendo uma necessidade constante em nossa vida. Sempre que pecamos, confessarmos sinceramente, lutarmos contra o pecado. O conhecimento de Deus, Deus como Pai, como autoridade, submetermos a Ele. Nós não somos, desculpe a expressão, filhos de chocadeira. Deus é nosso Pai, nos adotou. Nós temos que recorrer a Ele e aprender isso diariamente em nossa vida. A vida não é um parque de diversões, nós temos que estar atentos de onde vêm as tentações, quais são as fontes externas e internas. Não terceirize as responsabilidades, assuma a sua parte, encare de frente, só assim você progride e amadurece. Não existe solução mágica. Se alguém está vendendo, fuja, é mentira. Como disse C.S. Lewis, se você espera uma religião que lhe ofereça conforto, eu não lhe recomendo o cristianismo. Um crescimento pelo vigor que a palavra de Deus nos dá ao nos apresentar Deus e quem nós somos, e a dependência de Cristo Jesus e a suficiência de Cristo para a nossa vida. A mutabilidade do ser humano, reconheça os seus limites, suas fraquezas, sua necessidade diária de depender do Senhor, fuja das idolatrias, das tentações da vida. E por fim, renda-se e cultive em sua vida a dependência e a comunhão com Deus, Ele que é eterno e é imutável. Como disse o profeta, porque Deus falando através do profeta Malaquias, porque eu, o Senhor, não mudo, vós, ó casa de Jacó, não sois consumidos. Ele não muda, Ele é a fonte inesgotável de santidade, justiça, mas também misericórdia, amor e perdão. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós louvamos o Teu nome nesta noite, e Te louvamos pelo Teu Filho Jesus, o Salvador bendito, que Tu enviaste para nos resgatar de nós mesmos, da nossa miséria, da morte espiritual, da autonomia, da arrogante presunção de achar que conseguimos dar conta de construir uma vida boa e abençoada e plena. Não conseguimos. Precisamos ser resgatados. E Tu fizeste objetivamente, Tu fizeste de uma forma gloriosa e jurídica até, na cruz do Calvário do Teu Filho, mas Tu o fazes pessoalmente, existencialmente, sempre que nos chamas pela Tua palavra, nos resgatas para próximo de Ti mesmo, e dizemos: Senhor, é isto que necessitamos, todos os dias, como disse o salmista, busca-me como ovelha desgarrada, para junto de Ti, para caminhar na Tua dependência, Senhor Deus. Ó Deus, aqueles que estão confusos e em dúvida, dá o fortalecimento da convicção do perdão dos pecados e da paternidade Tua, Senhor, que eles se reconheçam apaziguados pelo Teu Espírito na sua filiação espiritual. Aqueles que têm enfrentado lutas em sua vida e que muitas vezes estão desanimados, que têm vivido crise, diz por que essas lutas têm ocorrido, ó Deus, assista estes nossos irmãos, lhes dando a graça de dependerem mais do Senhor, para serem fortalecidos, que tenham os olhos abertos para encarar a realidade de um mundo afetado pelo pecado, sendo eles mesmos também afetados pelo pecado. Livra-os da fantasia de buscar uma solução mágica, mas assista-os com a Tua presença, que faz toda a diferença para as lutas que encontram.
porque a tua força é superior, é eterna. Ó Deus, aos mais experientes, dá a humildade para dependerem de ti, para se colocarem como auxiliadores dos mais imaturos na fé, com paciência, como alguém que sabe o que é sofrer, como alguém que sabe o que é cair, como alguém que sabe o que é ser acolhido pelo Senhor, ser perdoado e ser amado. Conceda àqueles que são mais experientes aqui, ó Deus, esta graça de ter o coração dominado pelo Senhor Jesus Cristo, como ocorreu com João, que com o desenvolvimento da sua vida se tornou mais amoroso, cujo conhecimento tornou a pessoa mais acessível aos outros. Ó Deus, eu preciso disso na minha vida. Preciso como marido, preciso como pai, preciso como cristão, preciso como pastor. Sabemos que somente o teu Filho Jesus encarna isso de forma perfeita, mas pelo teu Espírito também sabemos que tu estás forjando o caráter de Cristo em nós e dizemos, faz isso em nossa vida, em nome do teu Filho. Amém.